2, 1. Direto dos estúdios da Três Lados. E para começar aqui esse podcast, vou falar uma coisa para vocês. Dia 2 de outubro, 6h30, estaremos fazendo apuração ao vivo. Veremos se Paulo Roque será deputado federal ou não, aqui ao vivo. Ao vivo, ó, vai estar o Gabriel Lontra, que é o diretor do programa. Vai estar lá o Gabriel. Marco Vicenzo, infelizmente eu tenho que receber Marco Vicenzo. Por que esse castigo, essa cruz? O Irani Gomes. Não tem, gente, arruma convidado que presta. Então, e eu, claro, o Pai Odi vai estar lá, a gente vai fazer. Ele quer a caneta aqui, papel aqui, ó. Pode vir aqui ao vivo. Pode trazer aqui ao vivo aqui. Então, a gente vai fazer a apuração ao vivo de governador, deputado distrital, deputado federal, presidente da República, ao vivo, aqui, nesse canal. E a gente saberá se Paulo Roque será deputado federal ou não, no dia 2 de outubro, ao vivo aqui. Prazer te receber, rapaz. Odi, prazer é tudo meu. Eu fico muito feliz de estar aqui no seu canal. É você que tem atendido todos os partidos. Essa bancada sua aqui é uma bancada plural, né? Você faz um trabalho de jornalista. Você tem uma grande qualidade, que eu gosto. Você sabe que eu sou jornalista também, né? Eu sei. Eu fico triste quando eu vejo jornalistas que não deixam o entrevistado falar. Porque quem pergunta comanda. O comandante da entrevista é o entrevistador, eu não tenho dúvida. Mas a opinião é do entrevistado. Quem conclui é quem? Quem assiste. Aí eu vejo umas entrevistas que não deixam o entrevistado falar. Começa a falar interrupção. Não, eu vi vários aqui podcasts que você fez. Você tem um respeito profundo, ainda quando a gente observa que você não concorda com a opinião, você deixa a pessoa falar. Eu deixo, que a opinião não é a minha que tem que prevalecer, jamais. Eu tô aqui para ouvir com o entrevistado e aprender. Isso não é demagogia. O bom de falar com o jornalista é que ele sabe, né? Paulo Roque, você é empresário, né? Você é advogado. Você é advogado e jornalista? Eu sou advogado, jornalista, professor, radialista. Sou empreendedor no ramo da advocacia. Eu tenho um escritório com mais de 70 colaboradores. Eu também tenho investimentos na área da construção civil aqui no DF, né? Então, e assim eu tenho seguido aqui no Distrito Federal. Mas eu vivo essencialmente da advocacia. Sala de aula é minha paixão. Que isso? Como rádio é minha paixão. É mesmo? É minha paixão. Adoro fazer rádio. Que hora que você dorme? Você não dorme, é tanta coisa. Não, eu durmo bem, graças a Deus. Eu raramente tenho problema de sono, graças a Deus. Não, mas pô, você deve dormir lá para 2 da manhã, acordar cedo, não é possível. Não. Mas Raramente, eu vou dormir por volta de 11h30 da noite. 11h30. Eu preciso de 7 horas de sono. Somos dois. 7 horas de sono. Eu preciso de 7 horas de sono. E na campanha agora, o ritmo está muito intenso. Hoje, por exemplo, acordei 5 da manhã para ir para Águas Claras, falar no canteiro de obras. Falei lá para 350 trabalhadores, explicamos a nossa proposta, foi um debate, me enfrentaram. Todo político vem aqui, promete, o que você faz diferente? Entendeu? Gostei, um nível muito politizado, porque eles que sentem na pele o que o Estado não entrega, né? Então você tem que entender a indignação deles. Eles estão muito indignados, muito indignados. E com razão. Você é uma pessoa bem-sucedida. Vou falar com você. Você já começou a entrevista muito corajoso. Nenhum político teria coragem de... Olha que é uma coisa simples. Nenhum político teria coragem de falar o que você acabou de falar aqui. Invisto nisso. A obra. Você abriu mesmo o livro. A maioria teria escondido alguma coisa. Ah, eu sou simplesinho, não sei o quê. Não. Você tá falando que você é e foi na obra tomar porrada. O que você tá fazendo na política, homem? Deixa eu te falar. E antes disso, uma coisa. Muita gente chega para mim... Não, mas tiveram muitos elogios na obra. Muitos elogios. Pessoas falaram assim, eu vou votar em você, que eu vi verdade no que você falou. Muitos chegaram e falaram. Tem aqueles que estão realmente indignados, mas eles falaram assim, eu vou estudar você, porque você me desculpa. Chegou um senhor lá, você me desculpa, é porque nós já apanhamos muito. Eu entendo. Claro que eu não. Eu chego lá e acho que eu vou conquistar o voto assim de primeira, eu tenho que dar a ele a oportunidade de investigar minha vida, saber quem é o Paulo Roque, dei meu panfleto, dei meu endereço na mídia social, e é assim que funciona. Agora é o seguinte, eu quero te dizer uma coisa. Você sabe que chegou uma pessoa aqui em Brasília muito influente, me deu os parabéns. Paulo Roque, você está de parabéns. Ele é um cara que tem muito dinheiro. Porque você fez uma coisa que eu não tenho coragem. Você ser candidato, não. Abrir seu imposto de renda. Coisa de maluco. Você abriu seu imposto de renda. Caramba. Você, quando é candidato, você abre seu imposto de renda.
E tem gente que esconde patrimônio para não mostrar ao eleitor. Você sabe disso. Tudo meu é declarado. Então, por que, Paulo Roque? Isso é uma exposição enorme. Ele falou comigo, eu jamais faria isso, me submeteria a essa exposição. Eu falei assim, olha, não é a lei? A lei não diz que tem que ser assim para eu ser candidato? Então eu vou esconder patrimônio para ser candidato? Não, tudo meu está declarado. Simples assim, nunca ocupei cargo público. Cheguei em Brasília há 34 anos atrás para ganhar um salário mínimo e meio. Sou meu pai, 4º ano primário, minha mãe, 3º ano primário, 9 irmãos, 9 filhos, né? 8 irmãos. Eu sou o 6º. Estudamos a vida toda em escola pública. Trabalhei na roça, já capinei, já vendi banana, já fui garçom, já engraxei sapato. Então, é o seguinte, já busquei leite na roça. Então, eu sou muito grato ao Distrito Federal, tudo que o Distrito Federal me deu. Porque eu cheguei aqui como a maioria das pessoas chegou, na rodoferroviária do plano piloto. Você lembra quando aquele buraco ali, né, não tinha, os ônibus deixavam aquela fumaçada toda no nariz dos passageiros, coisa absurda. Cheguei em Brasília assim também, em 98. Pois é, eu cheguei em 88. 10 anos depois eu cheguei. Pois é, entendeu? Então eu cheguei ali para buscar meu sonho, morei no Cruzeiro, morei aqui em pensão na Asa Norte no início, morei em várias pensões aqui na... Então você é um cara que veio de baixo. Muito de baixo. Muito de baixo. Muito de baixo. Rapaz, vamos sair um pouquinho da política aqui, que a gente tem um tempo. Como é que você conseguiu, assim, vencer? Porque, cara, vir de baixo é muito difícil. Eu sei o que eu tô falando. Como é qual foi a tua mola propulsora? Agora, chega, não aguento isso aqui, eu vou fazer alguma coisa para sair daqui. Você sabe que eu era repórter, eu tenho duas graduações, né? Eu tenho jornalismo, que eu vim para cá para trabalhar como jornalista, produtor de TV. Né? E também eu trabalhei, cheguei aqui, comecei como produtor, pequenos produtores de TV. Fui contratado pela TV Record primeiro, daí a TV Record, eu já fui repórter nacional da TV Record. E depois de repórter nacional da TV Record, eu fui chamado para o SBT para trabalhar com Boris Casoy no TJ Brasil. Então, eu fazia direito de bolsa no CEUB, porque eu morava no Cruzeiro, entendeu? Minha vida não era fácil. Não era fácil. Aqui luta, você sabe, vivia tudo contadinho. Eu tenho uma história que eu me lembro até hoje. Eu tinha aquele dinheiro tão contadinho que eu tinha uma conta no Banorte. Você lembra Banorte? Lembro, Banco Banorte? Demais. Então, quando as pessoas falam Banorte, eu lembro só de uma história. Meus cheques viviam voltando, porque eu fazia as contas dos centavos da minha conta. Aí o seguinte, como tinha tarifa bancária e eu não fazia conta da tarifa bancária, eu falei só, mas eu tenho dinheiro na conta. Tinha, sem as tarifas, mas com as tarifas, aí o gerente ia devolver o cheque. Eu me lembro de uma ocasião que eu passei um constrangimento muito grande. Isso a gente não esquece. Eu era jornalista, era produtor de TV, melhor dizendo, e estava no restaurante da Câmara dos Deputados. E tinha pago uma refeição anterior minha com o cheque. Me lembro como se fosse. Veio o gerente de uma maneira muito mal educada, na frente das pessoas que eu estava, dizendo que eu não podia sentar ali, que eu tinha dado um cheque sem fundo, na frente de todo mundo. Eu já tinha almoçado, né? Eu era muito novo, aquilo me deixou muito chateado. Depois procurei o proprietário do restaurante. Falei que não se fazia isso, que eu ia pagar a conta, que eu não sabia. Era exatamente esse motivo, porque meus cheques voltavam. Fui lá, paguei tudo direitinho. Mas é um constrangimento que você sabe. Que dói, realmente. Mas nunca deixei de pagar minhas contas. Então, realmente, teve essa situação que eu passei no meu início em Brasília. E as pessoas não sabem. Tinha muito cheque meu que voltava por essa condição. Eu fazia conta, mas esquecia das tarifas. Que 10 centavos. Não tinha o direito do consumidor, como hoje, dizer que tem tudo ser esclarecido. Você nem sabia a tarifa que você estava pagando. Então é o seguinte, aí você pergunta qual que foi o pulo do gato. Não teve pulo do gato. Primeira coisa, eu aprendi com meu pai. Sempre trabalhei muito. Nunca tive medo do trabalho. E quando fazer alguma coisa, quando algum ofício era me entregue, eu sempre dei a esse ofício o máximo de mim. E sempre busquei dar o melhor de mim em tudo que eu faço. Então, estudei muito. Quando eu estava no jornalismo, eu te falei que eu era repórter com Boris Casoy, teve a história que todo mundo fala da meia furada. Você sabe da história da meia furada? Não lembro, não.
A história da meia furada tá na minha história de vida, que eu tava dando todos os furos na televisão, e o pessoal, o diretor me chama lá, eu achei que ele ia me promover, ele me chama, olha para mim, me olha de baixo e cima a baixo, melhor dizendo, e diz: Paulo Roque, você viu que sua meia tá furada? Eu falei: desculpa, não tinha visto, né? Poxa, naquela época eu tô preocupado com meia furada, eu tava preocupado em sobreviver. Aí, resultado. Aí ele vira para mim e fala: olha, nós não temos uma notícia boa para te dar. Nós estamos te demitindo. Pô, por causa da meia, pô. Não era por causa da meia. Evidentemente, a meia era apenas aquela imagem que ele fala que fica na sua cabeça, que precede a um acontecimento que marca a tua vida. Então, naquele momento, ele ainda teve tempo de pensar na minha. Ele que teve tempo de pensar na minha meia. Ele não estava pensando na minha dor, que eu ia ser demitido logo em seguida. Não era por causa da meia, evidente, nunca foi por conta disso. Então, resultado. Eu fui demitido. Eu tinha duas opções. Ou voltava para Minas. Aqui estava uma época de crise muito grande. Início dos anos 90. Com o fisco do Plano Collor. Você lembra muito bem. Lembro, pô. Então, ou eu tinha acabado de formar em Direito no CEUB. Estudei de bolsa lá. Aí um professor meu me acolheu no escritório dele, Flávio Ramos. Uma pessoa que eu tenho gratidão eterna a ele. Só, Flávio, mas você não tá no SBT, pô? Todo dia a gente vê na televisão, você falou: Flávio, acabei de ser demitido. Fui demitido lá, eu preciso fazer alguma coisa. E ele tinha sido meu professor, ele falou para mim: seu Paulo Roque, dinheiro aqui não tem não, mas trabalho tem muito. Se você estiver disposto a trabalhar, você vai ter muitas oportunidades aqui. Entendi aquilo, entendi o recado, dediquei a cada processo muito, dando a eles o máximo de mim, fazendo sempre o máximo e sempre sendo sincero com você mesmo e com as pessoas que te procuram. E dali eu comecei a advogar sozinho. E nesse período eu estava desempregado do SBT e ainda passei no concurso do TRF. Eu estaria não no teto, eu estaria no sótão, já como meus amigos estão lá hoje. Com todo o respeito, mas eu tinha apanhado muito no SBT sendo empregado. Porque eu nunca imaginei que depois de dedicar tanto, dar tanto de mim, o meu prêmio seria uma demissão. Aquilo me marcou. Aí eu queria ser dono do meu, ser patrão de mim mesmo. Entende o que eu tô falando? Eu queria ser patrão de mim mesmo. Tá legal, tá As legal. pessoas perguntam: mas por quê, pô? E eu, sem cliente nenhum, eu fui lá no TRF, eu falo até que aquele dia semana no telefone não tocava, era o 2269244. Eu era um escritório com telefone, um filtro de barro. Não tocava o telefone. E eu fui lá e tive a coragem de falar para a senhora que eu não iria assumir a diretora de recursos humanos. Mas esse é louco. Esse concurso dificílimo, Brasília inteira quer esse concurso. Você é filho de quem? Você é filho de ministro? Você tem grande escritório? O que você vai fazer? Não. Meu pai não é ministro, meu pai é agricultor, seu Roque, dona Laila, em Cajuri. E eu vou, mas você tem muitas causas? Eu não tenho, mas ainda vou ter muitas causas, se Deus quiser. E foi nesse sentido que eu fui, dando, em tudo que eu faço, dando o melhor de mim, o máximo de mim. E esse dia, dando uma palestra em Ceilândia, eu contei minha história de vida e um aluno perguntou: como é que você chegou onde você chegou? Achei bonito ele perguntar isso, que eu contei minha história de vida. Eu não contei só dos meus sucessos, contei dos meus fracassos. Caralho, que é só porra, você só contou porrada que você tomou aqui. Contei dos meus fracassos, as pessoas gostam muito de contar a história pelo sucesso. Não, eu antes de chegar aqui apanhei muito. Aí o aluno, assim, muito dedicado, eu gostei que eles se interessaram muito lá no Centro de Ensino número 7, ele perguntou para mim: qual foi o segredo? Como é que você chegou até aqui? Mesma pergunta que você fez. Eu digo: fazendo exatamente como eu estou fazendo essa palestra, dando o máximo de mim para vocês. Como você está fazendo agora. Como eu estou fazendo, como eu coloco em tudo na minha vida. Eu posso errar? Posso errar. Mas minha consciência está sempre em paz comigo. Porque as pessoas querem ver verdade em você. Eu quero ver verdade nas pessoas. E não é lícito, como dizia já Renato Russo, mentir para si mesmo. Então seja verdadeiro com você. E assim eu fui. E sempre eu tive uma grande companhia nessa minha caminhada. Vai, conte. Aqui eu sou católico. Eu não gosto de dar lição de moral de ninguém. Eu acho que a religião não é para você dar lição de moral para ninguém. É para cada um viver sua fé com você mesmo. E trouxe comigo, de Juiz de Fora para cá, uma imagem junto comigo de São Francisco de Assis. Que eu chamo de meu Chiquinho.
E o meu Chiquinho tá comigo até hoje. E todo dia eu converso com ele. Todo dia eu rezo com ele. E ele tá... Hoje eu fiz uma capela na minha casa. Uma capela de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora Conceição. E tá lá o meu São Francisco. É ele. Todos os dias de manhã. Levantar todo dia não é fácil. Viver não é fácil. É luta. Mas você tem que se renovar na esperança. Você tem que renascer todos os dias. É mesmo. Você sabe quem fala muito de você? Pior que apesar que é seu concorrente. Acho que eu não posso falar o nome, não. Pode falar. Seu concorrente. O doutor Paulo Fernando fala muito bem de você. Você conhece o doutor Paulo Fernando? Conheço. Ativista católico. Então, é uma pessoa que está em outra parte. Rapaz, ele fala muito bem de você. Fala, ó, católico, né? Aquele, né? Não é aquele cara... O cara que, quando tem chance, fala da fé dele. E é legal a gente falar do Então é o seguinte, eu falei para esses jovens Ceilândia. Aí uma mãe mandou uma mensagem para mim agradecendo que o filho dela chegou em casa todo motivado, que tinha escutado uma história de alguém que veio de embaixo, que ele também podia chegar. Então, a minha luta, você voltando à primeira pergunta que você me fez, por que você está na política se você não precisa? Por que você se meteu nessa? Está se metendo. Financeiramente eu não preciso. E se precisasse, eu confesso a você, no meu caso, eu respeito os outros que fazem de forma diferente. Não estou aqui julgando os outros. Estou falando do Paulo Roque. Eu teria muita dificuldade para ser candidato se eu dependesse, se eu estivesse na política sem ter independência financeira. Respeito os outros. Eu não preciso financeiramente. Mas, como cidadão, eu preciso. Eu não quero deixar meu país. E fico triste quando as pessoas deixam meu país. Eu tenho um sobrinho que foi para os Estados Unidos. Meu afilhado. Todas as vezes que eu falo com ele, dói. Precisava dele estar lá. Esse país que é grande, é muito grande, por que nossos jovens estão deixando o nosso país? Por que nós estamos perdendo a grande força que nós temos? Entregando o nosso futuro, nossas cabeças a outros países? Por que nós não abraçamos esses jovens aqui? Então aí eu digo, a política não está fazendo a parte dela. Não é criminalizar a política. Nós não vamos mudar se não for pela política. Mas a política não está fazendo a parte dela. Por que ela não está fazendo a parte dela? Nós temos o Plano Nacional de Educação, que é uma lei que tem alguns ajustes para serem feitos. Tem, é verdade. Mas nós temos várias metas ali importantíssimas e não estamos cumprindo essas metas. Ensino em tempo integral, educação de primeira infância. Nós tínhamos que estar hoje com 50% de cobertura. Nós não estamos com 50% de ensino integral nas escolas, em tempo integral. Não estamos com educação de primeira infância. Não estamos dando atenção à primeira infância. Os jovens saem do ensino médio sem uma profissão. Já podiam estar qualificados entrando no mercado. O Brasil, você criou o mito de que você, para ir para a faculdade, você, para ter profissão, você precisa de uma faculdade. É só aqui. Não é assim na maioria dos países que levam isso a sério. Porque na maioria dos países, o que é isso? O jovem, ele sai, ele tem a opção, ele não é obrigado. Você não tem que obrigar o jovem a ter um curso profissionalizante. Tem que ser opção dele e da família dele. Ter um curso profissionalizante. Ele quer ter. Então ele sai na Alemanha, de cada 10, 7. Na Europa, a média é de 5. De cada 10, 5 jovens fazem o ensino profissionalizante. Pronto, ele já vai para o mercado mais qualificado. Então nós não estamos fazendo essa parte. Nós não estamos fazendo. Aí dizem que nós vamos mudar pela educação. Nossa educação só está caindo nos rankings. Só cai. Só cai. Como é que nós vamos mudar pela educação? Essa pesquisa que saiu do INEP, de que 34% dos jovens que estão chegando no segundo grau não sabem ler nem escrever. Isso é para parar o país. Então, quando eu falo, Paulo Roque, mas o que tem a ver educação? Quem cuida disso é o gestor. Você não é gestor, você será deputado federal. Um deputado federal não só vota a lei. O deputado federal fiscaliza, tem que fiscalizar. Ele tem que cobrar medidas no sentido de fazer com que a lei seja cumprida. Outro ponto muito importante. A saúde, a entrega na saúde está muito baixa.
Muito baixa. Por que que nós, com mais recursos, estamos entregando tão pouco na saúde? E as pessoas não pedem muito, pedem uma simples consulta. Por quê? E quem apanha é quem mais paga imposto. O imposto sobre consumo, ele penaliza, sobretudo, as famílias que ganham menos. Elas pagam proporcionalmente muito mais que todos. E elas querem essa entrega. E o que o Novo defende? Estado eficiente. Então, é um problema que nós temos que estar no parlamento. E uma outra questão muito importante. O Estado não gera riqueza. O Estado não é gerador de riqueza. A Coreia, pense bem no exemplo da Coreia do Sul. Na década de 60, a Coreia do Sul ela era mais pobre que o Brasil. A renda de um coreano era 1/3 da renda brasileira, do brasileiro. Nós éramos ricos, entre aspas, em relação a eles. Hoje a nossa renda é 1/5 da deles. Lá é um país de primeiro mundo, a gente continua no terceiro mundo. E aqui é o seguinte, qual que foi o diferencial deles? Foi o Estado que deu dinheiro para as pessoas? Não. O Estado estimulou o empreendedorismo. O cidadão que gera riqueza. O cidadão empreendendo, ele gera riqueza. Olha quantas empresas que há 30 anos atrás nós não ouvimos falar e hoje são todas coreanas. Pô, carro. Televisão. Computador, tudo. Vende para o mundo inteiro. Celular. Mas é o seguinte, mas como é que um país que fez essa reforma? Por quê? Como assim? Dando a liberdade de empreender com responsabilidade. Segundo ponto. E educação. Não brincou com a educação. E lá a criança aprende a valorizar a atividade empreendedora na escola, já no ensino fundamental que nós temos aqui. Uhum. Então, não é feio. Eles não ensinam que é feio ganhar dinheiro. Que não é feio empreender. É feio ganhar dinheiro, não pagar os impostos. Isso é feio. Isso é feio. É feio ganhar dinheiro de forma ilícita. Isso é feio. Oxi. Mas ganhar dinheiro de forma honesta, temos que aplaudir. Então, a Coreia, temos outros exemplos? Temos. Outros países que estavam muito atrás, tem Singapura. Taiwan, né? Taiwan. Você tem tantos países que fizeram, são gigantes hoje. E não era assim, não estava assim quando o Brasil estava voando no mundo. Pô, mas você mesmo é um próprio filho da educação. Sim, é isso que eu estou dizendo. Não é o tanto que você estudou, você se especializou e foi no fórceps, né? Exatamente. Você teve que ir no fórceps, né? Exatamente. Que poderia ser um pouquinho mais acessível, né? Para você estudar. Mas eu vejo o seguinte, eu tive educação de qualidade, tá? A escola lá na minha cidadezinha, lá em Cajuri, 4.000 habitantes. Pública. Olha, eu tenho minhas professoras de primário, que chamavam primário na época, como umas referências para mim. A dona Estelinha, a Dalva, dona Terezinha, então, dona Socorro. Pessoas que vestiam, minha tia Alice, que era diretora da escola, pessoas que, dona Maria Helena, pessoas que vestiam a camisa da educação e davam tudo, porque para ser professor tem que ser vocacionado. Uhum. Eu devo muito a essas pessoas que não deixaram o sonho morrer em mim. Me ensinaram muito. Então, eu fico triste quando eu vejo o descaso com a escola pública. Você está falando questão de obra, na minha época, que eu sou das antigas. Uhum. Na minha época, por exemplo, a gente fazia o ensino médio, a gente chamava de segundo grau. Hoje é ensino médio, né? Uhum. É ensino médio que chama, né? Hoje, ensino médio. A gente fazia, por exemplo, eu quero fazer técnico em edificação. Você que é da obra, você conhece. Técnico em edificação. Então a gente terminava ali os 4 anos do ensino médio e já havia empresa atrás da gente. Procurar a gente para trabalhar nas obras. Vai achar um técnico de edificação hoje, você não acha. É difícil, porque deve ser importante, né, o papel do técnico de edificação no mercado. Claro, você pergunta, evidentemente, pergunta lá para um dono de uma consultora, como que não é importante. Muitas vezes você tem emprego e não tem quem ocupe aquela vaga. Você tem um emprego, você tem a vaga, só que você não tem quem ocupa. Na área de TI, por exemplo, a demanda é enorme. Não tem. Você não tem. Então, o que poderia estar fazendo? Nós devíamos estar pensando no ensino técnico profissional. Vai abrir aqui uma escola técnica. Tudo no Brasil pensa numa solução isolada. Tudo tem que estar integrado na educação. Não tem que fazer similar. Vamos abrir uma nova escola técnica. Olha, o ensino médio já pode ser o ensino técnico. Profissionalizante. A própria escola, né? Exatamente. Querer gastar dinheiro. Aí você sabe que o Brasil fala, não, isso aqui é um projeto que temos que criar parte. Tudo tem que estar integrado na educação.
a arte, a cultura. Uhum. Com ensino em tempo integral. Agora, imagina o pai de uma criança, por exemplo, já tem dificuldade, mora na Ceilândia. Aí vai pegar a criança para fazer uma atividade extra. Como é que ele vai levar essa criança para atividade extra? Poxa, tudo tinha que estar dentro da escola, dentro do universo da escola. Esporte. Pô, tudo. Hoje tem luta né? Hoje a luta tá mais difundida, jiu-jitsu, Tudo. judô, e você não... Mas se você tem uma grade escolar mais flexível, maior, evidentemente você coloca muita disciplina aí. Por exemplo, eu defendo muito educação para o consumo. Uhum. As pessoas não conseguem gerir o que elas têm. Gastam mais do que têm e isso cria um problema social enorme. Tem muitas famílias endividadas que não estão desempregadas. Não sabem gerir seu recurso. Então isso tem que estar numa atividade escolar desde o primeiro momento, olha, educação para o consumo. Eu falei lá para os jovens de Ceilândia, para os alunos, da importância de ter um orçamento controlado, aprender desde cedo a controlar esse orçamento. Isso é importante nas famílias, pode estar também numa grade, como o próprio Ministério da Educação recomenda, né? Mas você, quando tem um turno muito curto, cabe muito pouca coisa ali. Tem que fazer correndo, o cara tem que fazer aula correndo. Fazer as matérias básicas e pouco dá para uma matéria chamada opcional. Sim. Na minha época, quando eu estudava lá no primário, lá no Rio de Janeiro, lá no bairro chamado Anaia, a gente tinha até educação religiosa. Uhum. Sem religião, mas tinha educação religiosa que também... Eu fiz. Você chegou a fazer? Eu fiz religião. Religião, né? A gente fazia, que era laico, né? Não tinha gente. Depois que a gente escolhia qual religião que ia. Hoje, pô, escola, molecada vai lá. Mas tem uma coisa que eu vejo muito importante. Eu fui nesse centro de ensino de Ceilândia, aí queria saber se podia usar celular dentro de sala, porque que a professora não deixava. Uhum. E eu disse para eles, em Roma, como os romanos, toda casa tem suas regras. Tá certo? Todas as casas. Agora é o seguinte, eu como professor tenho um pacto com meus alunos. Vocês querem que eu fique atendendo o celular todo momento aqui, olhando o celular enquanto dou aula para vocês? Não. Então, da mesma maneira, eu não quero que vocês fiquem olhando o celular enquanto eu dou aula. Eu tenho esse pacto com eles. Mas eles são mais adultos. Agora o jovem tem que ter, realmente, porque isso dispersa o aluno. O aluno precisa estar ali, precisa ter concentração, e ele perde essa concentração. Então, eu disse para eles. E contei até uma história do meu filho, que chegou um dia em casa chateado, porque o professor tinha sido muito duro com ele. Eu falei, encostou a mão em você? Não. Papai, mas eu queria que você fosse lá. Eu falei, eu não vou. Uma autoridade de sala de aula chama-se o professor. O mundo é assim, meu filho. Você vai aprendendo. Não pode encostar a mão em você. É igual na nossa igreja. Quem é uma autoridade? Exatamente. Quando a gente entra na igreja. É o padre. É o padre. Nós devemos a obediência a ele, não importa. Não. É porque é o seguinte, eu me distraí aqui, que chegou um zap aqui. Eu não, é meio mesmo inapropriado que eu vou falar aqui pra você. Me chegou aqui, pessoal, aqui me falando uma pesquisa aqui, que você tá vendo as pesquisas, hein, homem? Chegou aqui pra mim agora, por incrível que pareça. Agora, chegou aqui pra mim, aí a pessoa falou bem aqui, rapaz, nem sabe que eu tô te entrevistando. A pessoa não tem nem ideia que eu tô te entrevistando. Olha só. Rapaz, esse Paulo Roque tá bem na pesquisa, hein? Tá bem nas pesquisas, né, rapaz? Não é você que tá encomendando. Você Veja o notou seguinte, isso? veja, eu saiu uma pesquisa agora no Metrópolis que me coloca já, né, na primeira Da do parte. Metrópolis eu não vi. Saiu na primeira parte, mas é uma pesquisa de uma amostragem muito pequena, mas eu tive acesso a uma pesquisa com 3.200 entrevistas, onde na espontânea eu estou com quase 1% já. Na margem de erro eu já estou com 1%. Dá pra ver aqui, quase 1%, 0,9 e alguma coisa. Exatamente. Tem um Na 10 espontânea, lá. na espontânea. Na espontânea. E eu... Chegou agora. Exatamente. E essa pesquisa também que eu tive conhecimento dela, se você for olhar a pesquisa anterior, eu estou entre os que mais cresceu. Eu lembro porque eu olho pesquisa há mais de um ano. Você tava lá pra a posição 35 e de repente, ir na hora certa, né? Estamos crescendo. Na hora certa, na hora que tem que ir mesmo, né? Estamos crescendo de forma sustentável. Graças a Deus, o trabalho está sendo bem feito. A gente eu tenho andado muito, né? Tem andado muito. Brasília toda? Eu panfleto muito. Você mesmo, assim? Eu mesmo, eu gosto de entregar. A equipe fica lá, não deixa. Eu entrego. Eu entrego. Onde eu estou, quem entrega o cartão sou eu. Que, rapaz, eu vi na sua feijoada lá, pra prestigiada, rapaz. Você não conseguia nem almoçar, o povo lá. E é gente simples, eu vi gente simples. Tem gente Eu vi simples. muita pessoa simples lá. Sim. Quem achou penetizado, eu tomei na cara. Falei, vai estar só Mauricinho aqui. Que Eu conheci meu programa que tinha na JKFM, né? Eu lembro. Tem um público que era a audiência da JKFM, nesse horário era um dos maiores, da maior audiência. 18 mil pessoas por minuto.
Mas eu quero falar uma coisa com você. Sobre... Classe C, D e E. Uhum. Então é o seguinte, essa pesquisa mostra que nós estamos crescendo. Estamos crescendo de forma sustentada na reta final. Sim. Nós temos condições de ganhar essa vaga, sim, uma das 8 vagas pode vir para nós, sim, tem todas as condições. Eu já tive, com 3 segundos de televisão, eu tive 202 mil votos. É isso que eu ia falar. 2018, o que houve em 2018? Você teve aquela vota... Assim, espero que você não se ofenda com o que eu vou falar. Se ofender, a gente é jornalista, a gente se entende aqui. Uhum. Eu, particularmente, Paulo Roque, naquela época, em 2018, não estava no meu radar. Não é culpa sua. É que eu deveria ter expandido mais conhecimento. Em 2022, claro que eu dei uma expandida devido à sua votação em 2018. Falei, eu vou olhar, para falar assim, né, mais informal, eu vou olhar esse cara. Claro, Vou começar a monitorar esse cara. E 2018 teve aqueles 202 mil votos. O que aconteceu ali? Porque aquela votação que, cara, no meio político foi uma puta de uma surpresa. A palavra. Foi uma puta de uma surpresa. Pessoal, caraca, o que houve aqui? 202 mil votos. O que se atribui isso? Essa votação estrondosa? Olha, toda eleição é uma eleição diferente, né? Eu tive 202 mil votos lá, fiz todo um trabalho. Esse trabalho eu panfletava, ia para todos os lugares, eu mesmo. Fiz um trabalho muito forte na mídia social, mas eu também tinha um trabalho anterior. Eu disputei 2 eleições da ordem como presidente. E sempre mantendo a coerência. As pessoas... E o Paulo Roque disputou aquela eleição lá atrás. Inclusive com o atual governador, esse Paulo Roque não mudou. Paulo Roque pregava transparência nos gastos de campanha, é o mesmo Paulo Roque que está aqui hoje. E eu sabia como é que... Você sabe que com a campanha de ódio as pessoas gastam 15 a 20 milhões para eleger um presidente. Né? Em outros estados, as cifras chegam nesses valores. Uhum. Entendeu? Uhum. Agora o seguinte, eu dizia, por que gastar numa eleição de ódio se o presidente não recebe? Se o diretor não recebe? Se os conselheiros não recebem? Eu criei a campanha custo zero. Falaram que eu ia ter 100 votos. E eu tive mais de 20% dos votos nessa eleição. Depois eu tive quase 30%. Sempre o mesmo Paulo Roque. Na eleição para o Senado, eu fiz uma eleição com um argumento, levando minhas propostas às pessoas, falando verdade às pessoas. E só tinha 3 segundos de televisão, só dava para falar meu nome, eu sou Paulo Roque. Então, dali, quando as pesquisas me prejudicaram muito, falaram que eu ia ter só 1% dos votos. Sim, e muita gente não votou em mim achando que eu estava fora do baralho. Quando saiu lá, abriu a votação, que eu tive 202 mil votos, as pessoas. Foi o maior erro histórico de uma pesquisa aqui no Distrito Federal, mais de 700%. Foi um erro brabo, eu lembro disso. Brabo. E a gente também não falava, porque a gente vai muito pelas pesquisas também, né? Tanto que os institutos de pesquisa agora estão muito mais cuidadosos. Eles dão uma auditada, alguns formulários estão eliminados, está mal preenchido. Então... mas quando querem fazer a coisa errada, eles fazem. Isso é horrível, né? Atrapalha. Eu acho que você poderia ter tido muito mais votos. Se você olhar, assim, é interessante, mas ao mesmo tempo é frustrante. Então, por isso que nessa campanha para federal, eu fico feliz com o que as pesquisas têm dito, mas eu não me pauto em pesquisa. Eu tenho que, o tempo todo, voto, buscar fazer reuniões, igual hoje acordei 5 horas da manhã, segunda-feira acordei 5 horas da manhã, amanhã novamente vou para... E a luta é essa. Mas o negócio da pesquisa é assim, é inevitável ter que falar de você. Acho que nesse ponto você tem que ver. Claro que você não se pauta, mas... Não, eu acho o seguinte, muita gente se ilude com pesquisa e não trabalha. E não trabalha, exato. Muita gente acha que tem seguidor na mídia social e não vai atrás de voto. Então é o seguinte, tudo é um complemento, são somas que você tem que utilizá-las muito bem dentro do processo. Então, a pesquisa verdadeira é do dia 2 de outubro. E a eleição sempre fala essa frase: quem tem perna curta começa a caminhar primeiro. Exatamente. É o que nós estamos falando. Cadê o seu panfletinho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que é? Aqui é a colinha? Não, aqui é a colinha. Cadê o panfleto? Ninguém trouxe o panfleto? Tem um panfleto aqui. Cadê? Pode trazer aqui com calma. Não, o panfleto está aqui. Eu te mando Manda no meu zap. Manda no meu zap aqui que eu quero dar uma olhada no negócio aqui. Eu mando aqui para ele agora. Eu quero olhar no negócio aqui. Entendeu? Vai mandar. Aqui... Quero olhar aqui algumas propostas do Sul, quero que você disserte sobre elas. Foi erro meu que na hora do briefing eu devia ter, né, pedido, né? Mas você sabe como é que é, né? Receber o Paulo Roque aqui, a gente esquece de fazer o briefing. E vocês aí não esqueçam. Dia 2 de outubro, apuração em tempo real. Vamos saber a votação do Paulo Roque em tempo real aqui, hein? Hein, Paulo Roque? Olha, eu vou ficar assistindo vocês também. Em tempo real no YouTube...
Gabriel Ontra, o diretor, vai aparecer, não tem esse negócio não, tá lá na thumb e tem que sentar aqui. Irani Gomes, Marco Vicenzo, rapaz, eu devia ter os convidados. Marco Vicenzo, Irani Gomes, tá ruim essa. Que bancada ruim! Eu mesmo tô acabando com a bancada, mentira. A rapaziada boa. Cadê? Chegou aqui pra mim? Chegou aqui? Deixa eu ver Porque aqui. eu quero discutir alguma das suas propostas aqui. Porque. Vai com calma, tranquilo. A gente. Ah, chegou. Chegou aqui. Chegou aqui. Vamos lá. Eu quero discutir proposta por proposta aqui com você. Vamos lá. Tem aqui a primeira proposta. Agora você não dá zoom, né, celular? Agora deu. Mandato sem ostentação. Ostentação só lembra dos funkeiros lá. Funk ostentação. Nada a ver, vai. Mano, o que é mandato sem ostentação? Bicho, olha a nossa realidade. Olha a realidade do brasileiro. Você tem ainda no Brasil 30 milhões de famílias que vivem com até um salário mínimo. Então por que você vai para um mandato com motorista, com plano de saúde pago pelo cidadão, com auxílio moradia pago pelo cidadão, com um gabinete cheio de assessores? Por que isso? Você sabe que um deputado pode ter 25 assessores? Não sabia. 25. Caramba. 25. Nem cabe. Nem cabe. 25 assessores. Então é o seguinte, eu pretendo ter, na verdade, no máximo, 1/3 disso. 1/3 da conta, desculpa. eu não sou 1/3. Nós estamos falando aí em cerca de 9. No máximo 1/3. Não mais do que isso. Tá certo? E o seguinte, e prestar conta o tempo todo do meu mandato. E ter um mandato conectado com o cidadão. Fazer um mandato republicano. O republicanismo é simples. Eu lembro de um professor meu que era deputado, quando eu fui estudar em Lisboa, estudei por conta própria, com meu próprio dinheiro, não fui para lá com bolsa, fiz meu mestrado. Ele chegava em casa, ele mesmo conduzindo na faculdade, ele mesmo carregando sua própria pasta, ele mesmo dirigindo seu próprio carro. Não tinha ostentação nenhuma. Então, o que ele levava muito sério era o exercício do mandato. Para levar a sério o exercício do mandato, você não precisa dessa mega estrutura. Você precisa de seriedade. Eu sou uma pessoa que vim de baixo. Para que eu vou querer, na minha função, estar cercado de assessores, estar cercado de pompa? Você como uma pessoa, você é uma pessoa simples. A gente... Tem que ser assim. O mandato tem que ser assim. E isso me faz bem, isso não me faz mal. Me faz mal se eu tiver que vestir ser o outro Paulo Roque que eu não sou. O Paulo Roque é esse que você está conhecendo aqui. Isso me faz mal, isso me afasta de quem eu gosto. Me afasta das minhas raízes. Ficou legal aqui, mandato sem ostentação. Ficou essa cópia aqui, ficou boa, hein? Educação você já falou, né? Já falou bastante aqui, né? Segurança. O que você fala sobre segurança pública? De onde são comandado o crime organizado é comandado no Brasil? De onde? Não sei. Você não sabe, não? Não. Mentira. De dentro dos presídios. Ah, dentro do presídio? Claro, é de dentro dos A presídios. resposta era tão óbvia que eu fiquei com medo da resposta. Pois é, de dentro dos presídios. Pergunta qualquer policial, pergunta aí de onde disparam as ordens. De dentro dos presídios. E o que é para ser feito? Por que o de dentro dos presídios... Você não vê aqueles pânicos que se cria nas cidades aí, você entendeu um ônibus, cria o caos porque prendeu alguém da quadrilha. Toque de recolher. Toque de recolher porque mudou o regime de prisão de um chefe da quadrilha. Param tudo, incendeiam um ônibus, criam o pânico nas cidades, nas capitais. Manaus viveu isso, Fortaleza viveu isso. São Paulo. Mas por que isso acontece? Por que a ordem chega aqui fora? Não sei. Ela chega porque tem comunicação. Não tinha que ter essa comunicação. Então já tem a falha na revista do presídio. Que não podia levar, o aparelho celular não podia entrar lá. E eu defendo que dentro do presídio até o juiz seja revistado. Todo mundo tem que ser revistado na entrada do presídio. Advogado, juiz, promotor, todo mundo, presidente da República. Ninguém está acima da lei. Segundo ponto. Se chegou o celular lá, por que ele fala? Tinha que ter o quê? Bloqueadores celulares no presídio. Você sabe que não tem bloqueador de celular em nenhum presídio do Brasil? Não sabia. Não tem.
Sabe por que não tem? Porque está esperando até hoje a regulamentação de uma lei no Congresso Nacional. De uma lei? Exatamente, não tem. Por que não aprova a lei, Cássio? Exatamente. Aí o Paulo Roque vai falar assim, olha, sociedade, olha, tá aqui esse projeto, vamos encaminhar esse projeto para aprovar esse projeto. Que reduziria bastante crime aqui fora, né? É levar a sério. Quer falar com quem? É levar a sério. Infelizmente, ninguém fala numa lei dessa, como ela não pauta esse projeto de lei para ser aprovado, para regulamentar. Tá certo? Enquanto isso, a sociedade, que o homem de bem, o pagador de impostos, está aí sofrendo, está sendo exposto. Está refém, né? Está refém. É quase um bloqueador de celular. E veja como aqui, todos os presídios, você vai em qualquer, evidentemente, primeiro, pode até entrar, mas não pode falar. Eu não... Me chamaram uma vez para visitar um presídio, eu não quis ir, não. Vai fora. Cara, tá nesse lugar. Preto no presídio, não é mesmo? Deixa eu falar. Eu falei, você nem tá nas bobagens que eu falo. Só ver como é que você reage. Saúde eficiente, você falou, né? Deixa eu só fazer um comentário com você. Muitos candidatos novos estão fazendo dobrada com você. Eles deram aula de saúde pública aqui, hein? Já tem o doutor Getúlio, o doutor Juliano. Eu estou deixando você falar os nomes. Nós temos uma bancada fantástica. Teve um deles que viralizou, o doutor Juliano, quando falou que não falta médicos no Brasil. Que era uma lenda. Ele foi lá e quebrou a lenda. Ele quebrou esse mito. É um grande quadro. Todos os médicos que estão no Novo hoje são grandes quadros. E a saúde pública é um grande problema. Nessa matéria eu estou em excelente companhia. Está em excelente companhia, né? Uhum. Você hoje quebrar um dedo, você precisa da rede pública. Não, as pessoas querem uma consulta. Consulta, cirurgia tem a fila de cirurgia, mas as pessoas elas não conseguem ter uma consulta. Uma gripezinha não tem. Exatamente. Então hoje com teleatendimento, com toda a tecnologia, por que não usar a tecnologia também? Aí vai para uma fila sem saber se vai ser atendido. Por que Paulo Roque não foi candidato a governo? Porque... Aproveitei logo. Não era o momento de eu ser candidato a governo. Eu me preparei o tempo todo para o legislativo. Eu tenho que ser responsável com o meu eleitor. Eu vou ser candidato a governador porque surgiu, o Regufo desistiu, então eu vou aproveitar essa aba e vou ser candidato a governador. Se eu falasse antes que eu estava preparando para ser candidato a governador, é uma coisa, mas eu nunca falei para o meu eleitor que eu era candidato a governador. Candidato a governador precisa plano de governo. Quando o Novo veio me pressionar, veio me perguntar se eu queria ser candidato a governo, eu falei, a primeira coisa que eu não posso é porque eu não tenho plano de governo. Eu tenho que ser sincero. Pô, foi bom você ter falado isso, hein? Eu não tenho plano de governo. Mas outros se candidatam sem plano de governo, mas não Paulo Roque. Porque às vezes Deus castiga a gente dando aquilo que a gente pede. Pede errado para você ver. Então, você pode ser eleito. E daí, muitas pessoas boas de índole foram eleitas sem ter plano de governo, sem saber o que queria. Olha o que aconteceu. Morreram na praia. Então é o seguinte, não basta apenas você ter mais, você ganha uma eleição e não governa. Mas fizeram pressão. Fizeram muita pressão. Então é o seguinte, primeiramente eu tinha que ser sincero comigo mesmo e com o meu eleitor. Pediram para eu fazer matéria. Eu tinha que ser sincero. A pressão foi muito grande. Mas é uma questão de sinceridade. Se eu sou candidato, sempre me preparei para o legislativo, da noite para o dia, não sou candidato a governador. Não, você vai aproveitar o tempo de debate, fazer o recall. Eu falei assim, não, é muito respeito. O eleitor, você não pode brincar com ele. Ele me respeita porque eu sou coerente com ele. Amanhã pode ser que eu seja candidato, se eu estiver preparado para ser candidato, se eu tiver um plano de governo. Eu estava querendo o Regufo candidato a governador. Eu seria o senador dele. Entendeu? Todo momento foi isso que foi colocado. Agora, da noite para o dia ele não vai. Não, então você vai ser candidato. Mas eu nunca me anunciei. Eu não preparei um plano de governo. Mas meteram pressão. Mas aí... Não foi só o Novo. Nesse momento, foi vários partidos. Não foi só o Novo, não, porque eu sei que uma porrada de partido me ligou, o presidente de partido ligou, bota a matéria aí que a gente quer Paulo Roque. E eu botei a matéria, eu sou filho de uma égua, né? Fui lá e botei a matéria. Você não, mas você está no papel da imprensa, você fez seu papel. Mas é o seguinte, o que eu tenho que entender é separar. A vaidade é perigosa, muito perigoso. Não vai só pela vaidade. Naquele momento eu fui para minha capela rezar, porque a pressão foi... Eu decidi 1 hora antes. Desumana. E 1 hora antes do prazo, 2 horas antes do prazo, que eu dei a palavra para o partido. E eu disse claramente ao partido isso. Você quer atender? Não, agora não. Eu disse claramente ao partido isso. Olha, infelizmente, nesse momento, eu não me preparei para ser candidato a governador. E se eu seria candidato a governador, por uma vaidade. A vaidade não pode me levar para a política. Para minhas disputas. O que tem que levar é meu propósito, a minha missão. Nesse momento, eu estou buscando e quero um mandato no legislativo.
Não pude ser senador, então eu vou buscar um mandato de deputado federal. Porque senador já era... Você vai entender o que eu vou falar. Por isso que é bom falar com quem entende figura de linguagem. Senado já era um pouco arriscado. É uma vaga só. Mas já era ali uma Mas com o prova de Regupe fogo. nós tínhamos chance de ganhar muito. Sim, mas era uma baita de uma prova de fogo, né? Tá ali numa cabeça de chapa. Mas isso não me intimidava. Isso não me intimidava. O que realmente buscava, e às vezes, você tem mais chance para governador, que são 2 turnos, do que propriamente federal. Não era questão assim, era questão de ser honesto com você mesmo e com quem sempre te apoiou. Uhum. Aí você botou aqui defesa das mulheres. Sobre isso você não falou. O Brasil, ele ostenta um triste número de violência contra as mulheres. Nós estamos entre os países mais violentos em relação às mulheres. É um número triste. Mas o que nós temos que fazer? Essa violência nós temos que combater. É uma doença da sociedade. Nós temos que combater. Punir exemplarmente os ofensores. Mas temos que fazer um trabalho preventivo. Está na cultura. Tratar a mulher como objeto. Como posse. Isso está na cultura. Tem que tirar isso. E onde é que você começa a trabalhar isso? Nas escolas. Por isso que quando eu falei de educação para o consumo, respeito às mulheres, o trabalho preventivo começa na escola. Começa dentro de casa com as famílias, dizendo para a criança, para o menino, a importância de respeitar a sua irmã, a importância de respeitar as suas colegas em sala de aula. E começa também dentro da escola, dizendo, tá certo? E trabalhando esse respeito, a tolerância. Tá certo? Então, acho que é uma questão que a lei, a punição tem que existir, tem que ser exemplar para desestimular. Mas tem que fazer o trabalho preventivo também. Tem que fazer, é verdade. E assim, hoje, em alguns casos, né? Uma parte aí é a mulher que tá mandando, cara, que manda nos homens aí. Entendeu? Não, mas essa questão de quem manda ou não manda não é Mas em casa, na sua casa lá, com sua esposa lá. Ah, você desmontou, né? Você desmontou, né? Qual é o nome da sua senhora? Mariana. Mariana. É o seguinte, mas tem uma regra básica, o que é combinado não é caro. Vai lá. O que é combinado não é caro. O que é combinado lá na sua casa? Não, combinado é caro. Ela que manda e pronto. Os seus assessores estão aqui concordando. Ele desmontou rapidinho. Qual é o nome? Dona Mariana? Mariana. Não, vai dar merda, né? É, Mariana. Não, Mariana, você me autorizou. Quer dizer que a Mariana lá não tem conversa. A Mariana, Rock. Que pode, Paulo Rock faz assim. Paulo Rock. Você vê como arranca as coisas, né? E eu sou muito grato a ela tá me dando um apoio muito grande na campanha, fazendo da forma dela. Porque mas ela fala assim, lave a louça. A família sofre muito, você sabe que sofre. Os meninos... Ontem a gente... Casado quantos anos? Me perdoa. Eu tô casado agora, esse ano vai completar 17 anos. A vida, hein? Você tem quantos anos, Paulo? 55. Você maromba, 56, né? 56. Você maromba, né? Eu fiz 56 antes. Aliás, pela minha certidão de nascimento, eu tenho 55 ainda. Agora, pela vida real, eu tenho 56. É? Porque eu nasci em 14 de setembro de 66, só fui registrado em 14 de maio de 67. Pô, a gente é do mesmo mês. É. A gente é do mesmo mês. Porque no interior tinha esse costume, né? Tinha. E você, às vezes, né, o pai, às vezes, ele não dava tanta atenção a isso, tinha dificuldade do cartório, o escrivão nem sempre estava lá na cidade. E daí, resultado, eu fui registrado 8 meses depois que eu nasci. Você é meio maromba também, é? Eu gosto de esporte também? Eu gosto. Qual esporte pratica? Eu gosto de correr, eu gosto de academia, eu jogo tênis. O esporte... Já joguei squash, mas machuquei. Machucou? Joguei futebol, mas nunca me convocaram para seleção nenhuma. A Mariana não quer sair jogando futebol, não. Olha lá. Tô dizendo que você é perna de pau aqui no negócio aqui. Combate à corrupção, foro privilegiado e prisão em segunda instância. O que você quer dizer com isso aqui? Pai, tem por que você, se um parlamentar é acusado de um crime, quem vai julgá-lo é o STF. E você, se alguém te acusar de um crime, você vai ser julgado por um juiz de primeira instância. Não todos são iguais perante a lei? Qual o princípio que na Constituição autoriza que o pagador de impostos tenha um tratamento diferente do outro? Simplesmente porque tem um cargo público? Aí que ele tem que ser mais igual ainda, para dar o exemplo. Então, eu não concordo com foro privilegiado.
Ah, mas tem juiz que vai querer holofote. Isso pode até acontecer, mas vamos melhorar a justiça para todo mundo e vamos punir esse juiz que quiser brincar com justiça. Justiça não é para fazer, não é lugar de justiceiros, é lugar de juízes. Que deu contraditória, ampla defesa. Mas você deixar o cidadão exposto. Eu estava em Portugal e uma cena me chamou muita atenção. Tinha lá o Pedro Porto. Pedro Passo. Como é que é? O Paulo Porto. Ele era líder do governo na Assembleia da República. Na época ele foi acusado de um crime muito grave. Acusado. Não tinha nada de processo instaurado contra ele. Foi acusado, ainda estava no que nós chamamos aqui de inquérito. E o juiz pediu a prisão dele. E quem decretou foi um juiz de primeira instância. Um líder do governo na Assembleia da República, o Congresso lá de lá. No mesmo dia decretou. No mesmo dia, a Assembleia levantou a imunidade dele, porque tem que levantar a imunidade. Lá também eles têm imunidade, evidentemente, para o exercício de sua ação parlamentar com independência. Votou no mesmo dia, a unanimidade. E ele foi levado preso no mesmo dia. E ele tinha culpa no cartório? Agora que... Depois foi absolvido. Agora, o importante é dizer o seguinte, porque todos podem ser acusados também, justamente, mas você pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com todos. Então é o seguinte, aí, depois de 5, 6 anos ele foi absolvido. Eu sempre acompanhei, como teve outros processos que eu sempre acompanhei, foi a época que eu fiz meu mestrado lá. Então eu acho o seguinte, isso é importante, porque o cidadão precisa de sinais de seriedade. Ele não pode achar que tem uma justiça diferente para o político, porque o político é político. Isso, por sistema como um todo, é péssimo. E prisão em segunda instância. Por que você esperar? Já foi confirmado em primeira instância a condenação. Em segunda instância, a condenação criminal. Há uma coisa se é confirmar, se é dada a sentença condenatória em primeira instância, ele é absolvido em segunda. Se ele foi confirmado, foi dada a prisão, foi dado já uma condenação em segunda instância, qual o sentido de você esperar ainda o trânsito em julgado, que aqui no Brasil é o trânsito para a eternidade? 8, 10 anos, né? Tem casos aí que prescreveram, vocês viram? Então, eu acho que isso não é bom. Eu defendo que todo mundo, como está na Constituição, tem direito ao julgamento por 2 instâncias. Isso está na Constituição. Não está dizendo que todo mundo tem julgamento por 3 instâncias, por 4 instâncias. Eu acho que tinha que regulamentar isso. Mas, eu, como cidadão comum, se eu tomar bomba lá na segunda, já era. Ou na primeira? Não, você, pela lei, você não vai... Você é levado preso em flagrante ou em caso que é importante para a investigação. É a chamada prisão preventiva e a prisão temporária. Na prisão preventiva e prisão temporária não é condenação. As pessoas não sabem disso. Prisão preventiva e prisão temporária é antes de você ter a condenação em segunda instância. Então, nesse caso, você é preso porque é preciso para investigar, para a instrução do processo. Então, mas o que, na verdade, pode acontecer, e eu defendo, é que, excepcionalmente, o tribunal pode, o STJ pode dar uma liminar suspendendo a execução da pena. Mas, excepcionalmente, não pode ser a regra. E aí tem uma coisa aqui que se defende, reforma tributária e geração de riqueza. O que é isso aqui? Primeiramente, o seguinte, o Estado não gera riqueza. É o exemplo que eu citei da Coreia. E você, no Brasil, você precisa fazer uma reforma tributária. A reforma tributária que eles tentam fazer é o seguinte, dizendo que os estados não podem perder a arrecadação. E o cidadão? Alguém pensou, ele que é o principal protagonista de todo o processo, alguém falou para ele que ele tá, como é que essa reforma tributária é importante para ele? Primeiro, eu sou contra o aumento de impostos. Nós não podemos mais aumentar tanto impostos como nós já temos uma carga tributária muito elevada. Então nós temos que pegar e fazer uma reforma tributária racional. Qual que é a reforma tributária racional? Primeiro, que estimule a geração de oportunidades, geração de empregos. O nosso modelo hoje não estimula, ele desestimula. Exemplo. PIS/COFINS. O que é o PIS/COFINS? É uma contribuição que o empresário paga sobre o faturamento. Faturamento, você sabe, você aqui tem seu empreendimento, não é lucro. Você teve 10 mil de faturamento, mas você pode ter 500 de prejuízo. E mesmo assim você vai pagar imposto? Entendeu? Então, se o Estado quer te estimular, ele não vai fazer isso com você. Segundo ponto. A tributação em cima do consumo das famílias. Nossa tributação em cima do consumo é muito elevada. Em torno, acima de 40%. A média nos países da OCDE é de 20%. Então, você tira a poupança das famílias. E quem mais paga é quem menos tem, quem tem menos renda. Porque se ele vai no supermercado e compra
R$ 1.000 de produtos, e ali são 40% de impostos, então R$ 400 você tirou da poupança dele para pagar imposto. Então o cara que ganha 10 mil vai pagar R$ 400 de imposto. O cara que ganha R$ 1.000 vai pagar R$ 400 de imposto por aquela cesta de R$ 1.000. Então você acaba criando um sistema extremamente perverso, sem pensar no cidadão. Então, mas essa reforma tributária que pensa no cidadão... Não, é a minha obrigação trazer o tema e buscar trazer o tema para onde ele realmente importa. Qual seria a reforma tributária ideal? A reforma tributária ideal é que trabalha nesses dois pilares. Não tribute a produção, não tribute o consumo, o faturamento, e não tribute excessivamente o consumo. E você tem uma simplificação, as reformas tributárias elas já falam numa simplificação, porque no Brasil hoje você tem uma montanha de impostos, você simplifica isso já ajuda muito, porque o empresário brasileiro ele gasta hoje quase 2.000 horas por ano só para pagar impostos. De quantidade de horas mais elevado do mundo em relação a outros países. É uma burocracia enorme. Então você não pode tornar tão difícil pagar o imposto. Você tem que agilizar, tornar isso mais rápido. E o outro ponto muito importante é a questão relativa ao consumo. Eu acho que você tira a poupança das famílias. Esse dinheiro tinha que estar nas famílias e não simplesmente numa alíquota tão elevada em cima da tributação do consumo. Tem um exemplo aqui no DF, não estou ocupando nenhuma gestão nem nada. Isso já é daqui de muitos anos. Empresas, ao invés de vir para cá, elas preferem ir para o entorno. O empresário de Brasília bota a sua sede lá no entorno, por causa da tributação. Exatamente. Do ICMS. Exatamente. Hoje eu conversei com um empresário que ele tinha 2.000 empregos no DF e ele fechou as portas aqui e foi embora. Foi para outro estado. Vai para o entorno. Aí o entorno vai lá, não, aqui você vai pagar 6% de ICMS. Exatamente. Não, Brasília tem que acolher esses empresários. Porque nós precisamos gerar emprego aqui. E o engraçado é que o pessoal do Novo também trouxe muito esse tema para cá. De questão de tributação local. E aí é o seguinte, outra questão muito importante aqui que está aí no programa é que quando a gente fala que Brasília, né, quando fala que o Estado não gera riqueza, o cidadão que gera riqueza, aí as pessoas falam, mas como é que... E Brasília? Brasília criou o conceito que quem vai resolver aqui é o serviço público, é o concurso público. Só que não tem concurso público para todo mundo. Não tem. Não tem vaga para todo mundo. Então como é que nós vamos fazer com esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho? Então, se você não criar, utilizar o que nós chamamos de vantagem competitiva do DF, que é uma grande infraestrutura. Brasília tem uma infraestrutura em relação às outras cidades, capitais, a infraestrutura nossa é muito melhor. Segundo ponto, você tem um dos melhores aeroportos da América Latina aqui, um hub fantástico. Então, o que você tinha que dizer? Você tem um setor público aqui que é um grande comprador. Você tem que, na verdade, trabalhar aqui para fornecer o máximo para o setor público. Na iniciativa privada, que é uma renda, aproveitar essa renda média alta, per capita, para fazer isso. E ninguém está fazendo. E você não está pensando no Brasil. Você tem um polo de tecnologia que devia funcionar, que é a cidade Brasília, capital digital, que tem lá 140 hectares perto da Granja do Torto, não acontece nada. Está desde 2000 lá praticamente parado. Falta uma voz para gritar. Santa Catarina, por exemplo, na mesma época, quem está sofrendo mais com isso são jovens, as oportunidades. Santa Catarina, por exemplo, tinha ali, hoje está vivendo situação praticamente de pleno emprego. Lá investiu-se muito em tecnologia, quando Brasília estava fazendo já o Brasília Capital Digital, eles não estavam nem pensando, fizeram depois da gente, olha, já estão voando. Então, Paulo Roque vai ser uma voz. Sempre, sempre. Vai ser sempre essa voz conectada com o cidadão, com a dor do cidadão. Você foi lá na obra hoje e viu o povo brabo, né? Bravo. Mas me trataram muito bem. Mal os caras desabafaram. Não, desabafaram. Você viu um terapeuta na obra? Não, eu dei o microfone. Eu falei, cadê? Quer falar? Não. Deu o microfone. Falaram sim, claro. Que ninguém aguenta mais. O que eu vejo nesses bastidores da política, rock. Posso fazer de rock, né? Pode, claro. Vai dar rock. Vai dar rock. Vai dar rock. Rock é um nome, né, conhecido aí nacionalmente. Você não tem medo da zoeira, não? Rock do Silvio Santos? Ah, falam, mas você... Você ficou com raiva, não? Não, de jeito nenhum. Você lembra, sabia? E as pessoas falam, vai dar rock, vem aqui ajudar, rock, cadê o rock? Ninguém esquece seu nome. Ninguém esquece. É impossível esquecer. Vai dar rock. Né? O rock, eu já te zoei muito lá no Instagram. E o negócio do rock do Silvio Santos, que pô, muita gente perguntava lá na minha caixinha de perguntas, e o rock? Aí eu botava o rock do Silvio Santos, cara, o povo do Novo ria.
Foi bom pra você? Gostei muito. Eu agradeço muito pela oportunidade, Di. Muito obrigado. Uma conversa sincera. Passou rápido. Passou rápido, 1 hora aqui é rápido. Você acha que vai demorar, vai ser uma tortura? Não, foi muito bom. Eu agradeço muito pela oportunidade da gente, seu canal aí, falar para os seus seguidores. Né? Não, vou falar seu número aí, quiser mostrar. Olha Aí, aqui, ó, o pessoal botou aqui, ó, tem aquela câmera ali, ó. Olha, meu número aqui, ó. Onde é que é a câmera? Cadê a Aqui, câmera? essa câmera bem aqui, ó. Ó, meu número é o 3000. Aí você tá tapando o número aí, Roque, ó. Paulo Roque, deputado federal, 3000. Olha lá, a certo? sua assessora tá falando, e a Vanessa ali, ó. O que a Vanessa tá falando? E todo mundo tá dizendo que vai dar rock. Vai dar rock. Vai dar rock. E hoje eu fiquei feliz que lá na nossa obra, todo mundo no final, vai dar rock, vai dar rock, vai dar rock. O vai dar rock pegou, sabia? O vai dar rock pegou. Hoje, você é assim, vamos ver, você é a cara fendida, quer ver? Você hoje é a cara do novo aqui, você é o principal nome do novo. Você querendo ou não, né? Todo partido ele tem que ter uma figura de referência. Tem que ter uma figura. É a pessoa saber usar essa referência ou não. Tem gente que fica arrogante, tem uns não que usa para ajudar até os outros colegas. Então você virou uma referência do novo. Você conseguiu ser essa referência do novo aqui no DF. Você conseguiu isso aí. Eu te agradeço muito, né? Eu acho que eu sou circunstancialmente essa referência. Circunstancialmente. É na posição que eu digo sempre para meus colegas de partido, são pessoas valorosas, que eu respeito muito, pessoas honestíssimas, transparentes, que eu tenho a grata satisfação de ter a companhia deles. E digo sempre, o Paulo Robson, circunstancialmente eu estou aqui. As lideranças vão se construir. Amanhã será outro. E nós temos que admitir isso como processo natural. E eu estou usando essa liderança circunstancial em favor de todos. Todos que vieram aqui testemunharam isso a seu favor. Sim. Aqui é o meu favor aqui. Eles falaram naturalmente sem eu perguntar. São muito gratos, são pessoas extremamente gratas, entendeu? Mas isso é evidente, é a função de quem está nessa posição circunstancialmente. O que houve? Vamos falar aí, não tem problema não. O que faltou aí? O que é aí? Pode falar. Pode falar. É um filme diferenciado que vai entrar na propaganda eleitoral. A gente queria dar o pulo aqui para vocês. É o filme dele que vai entrar, né? Isso aqui eu não posso botar, senão dá problema, eu tenho problema lá. Ele sabe que não tem problema. Mas legal, depois vocês me mandam que qualquer coisa eu boto lá na minha rede social. Manda no meu WhatsApp. Tá bom? Aqui a gente fala ao vivo, não tem problema não. Parabéns sua equipe ali, a Vanessa, qual o rapaz aqui? Meu irmão. Não, esse aqui, que tá aqui de terno aqui cinza. Expedito, eu não tinha visto. Ele me recebeu muito bem lá no dia da feijoada. Eu te zoando, rapaz, ele coitado, constrangido. Mal sabia que eu tava lá só provocando. Tava lá só provocando. Roque, obrigado pela visita, espero que você tenha gostado. Gostei muito. Faça bastante corte, hein? Ei, Vanessa, corta aí bastante aí, tem uns trechos bons que ele falou aí. Então agradeço aí sua presença. E aqui já vai ao ar direto. Já vai ao ar, no finalzinho eu te falo aí, vamos ver o dia que vai ao ar aí. Pode ir lá hoje, amanhã. Aqui é gravado, vocês sabem, né, gente? Não tem mentira aqui. Não precisa mentir pro público. Então, meus amigos, já sabem, dia 2 de outubro, apuração ao vivo aqui, a partir de 6h30. Agora que eu lembrei que quem vai operar é a Carol, coitada da Carol, com um monte de maluco na mesa. Então, ó, Gabriel Lontra, Marco Vicenzo, meu Deus, eu tô muito desanimado. Marco Vicenzo, Irani e eu. Tá muito legal isso não. Eu sou o melhor, claro, né? Não, gente, a galera é o pessoal raiz que tá aqui desde o começo. Paulo Roque, mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço. Meu irmão, obrigado. Obrigado aí Desculpa por essa qualquer brincadeira, mas doideira. Esse é o jeito. Mas assim, você tem que ser você sempre, né? É o melhor. Eu peguei leve, você não acredite. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e levanta a vinheta.